Graça e paz do Senhor Jesus, muito boa tarde, muito bem-vindos, os que já estão a postos. E o nosso tema na página está: o que temos feito de Jesus, o Cristo. No entanto, eu estou vertendo esse tema de forma mais particular, mais objetivamente individual: o que você tem feito de Jesus, o Cristo. Por que estamos vindo a abordar este tema hoje, nesta oportunidade? Primeiramente, porque ainda estamos nos ecos da Páscoa. Tem apenas uma semana que estivemos com as celebrações e foi justamente o período do feriadão, não estivemos ministrando a palavra. Esta é a nossa oportunidade hoje, passados os dias da Páscoa, e nós estamos exatamente ainda dentro do espírito da Páscoa, e por isso eu gostaria muito, tem sentido no meu coração o desejo de uma reflexão de um dos momentos críticos da Páscoa, que foi o momento do julgamento de Jesus por Pôncio Pilatos. Há uma pertinência para nós, na nossa fé, na nossa confissão, dentro do nosso contexto pragmático evangélico dos nossos dias, a experiência evangélica dos nossos dias. Mas é evidente que não tem apenas a ver com a experiência de nossos dias. Ao longo de séculos de confissão cristã, eu estou pondo entre aspas, confissão cristã, e muito especialmente ao longo dos últimos 5 séculos, em que ela ficou mais evidenciada para nós através da Reforma, e mais especificamente dentro da nossa contemporaneidade, este tema, este momento, uma visão sobre o momento do julgamento de Jesus, mais especialmente o julgamento por Pôncio Pilatos, o comportamento de Pôncio Pilatos, a forma como ele devolve Jesus aos religiosos, cai no nosso colo. E acho que é muito significativo nós nos determos sobre estas questões de Pilatos nesta tarde, e meu desejo e minha esperança é que Deus se sirva disso para conduzir a sua confissão, sua reflexão do Evangelho, sua experiência evangélica, a sua visão e sensibilidade visual, experiencial do contexto que te cerca, da sua igreja particular, a sua comunidade na qual você confessa, a comunidade mais ampla, aquela que envolve os irmãos de fora, com os quais esbarramos ou que encontramos nos noticiários e nas mídias. Tudo isso deve passar hoje por esse crivo. Eu tenho a pretensão de levantar esse crivo, oferecê-lo a você, primeiro como uma autoavaliação, uma autoanálise que me inclui, que deve incluir você. Daí eu estou jogando a pergunta de forma bem mais direta e particularizada: o que você tem feito de Jesus, o Cristo, em cima da questão levantada por Pilatos 2000 anos atrás, lembram? O que farei de Jesus chamado Cristo? Hoje, então, eu quero compartilhar isso com você, lhe dando essas ferramentas para que você tenha essa visão e uma resposta para si e a respeito dos outros, não para julgar ninguém, mas para saber se situar dentro do contexto da confissão evangélica atual e da prática evangélica atual. Creio que é bem pertinente, creio que você é bem-vindo a esse tema, porque vou estar levantando aqui colocações e questões que pertencem a cada um de nós, que nós levantamos em nosso coração cotidianamente, estaremos levantando cada vez mais. Eu creio que esta é uma oportunidade que não podemos deixar passar sob nenhuma hipótese. Amém? Então eu convido você a fazer a leitura do nosso texto que se encontra em Mateus capítulo 27, eu não coloquei o texto aí na nossa página, então eu estou trazendo para você agora, Mateus capítulo 27, versículos 15 a 26. Farei a leitura, estaremos orando e logo em seguida considerando a aplicação desta palavra dentro dos nossos dias, da nossa atualidade. Amém? Vamos ler então o que nos diz a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 15 a 26. Por ocasião da festa, Páscoa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que lhes solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem:
Não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Vamos falar com Deus. Meu Pai, estamos diante deste texto solene, sagrado, esse texto santo da Tua santa palavra. Estamos diante de um texto que evoca em nossa memória um momento em que o céu parou, um momento em que as hostes espirituais entraram em estado de alerta máximo. O momento do julgamento de Jesus, que decidiu por sua crucificação, como estava pré-ordenada por ti. Como havia sido profetizado por Davi, que nem sequer tinha noção disto, 1000 anos antes. Como havia sido anunciado por Moisés, 1500 anos antes, profeticamente. Exatamente estabelecendo a palavra da lei que teria de se cumprir no teu filho. E aquele era o momento em que toda uma multidão representativa ali estava. Ali estavam os romanos, ali estava a soldadesca, ali estavam os ímpios de todas as ordens, ali estavam os santos do judaísmo, a liderança religiosa, os fariseus, ali estava um número incontável de gente, e entre os que gritavam: dá-nos Barrabás e crucifica Jesus, muitos, provavelmente, dos que o haviam seguido ao longo dos anos do seu ministério. Era um momento muito crucial, que não surpreendeu o teu filho, que sabia muito bem o que esperava por ele, e pouco tempo antes havia havido reforço sobre esta convicção, pelo envio que fizeste de Moisés e Elias para conversarem com ele no monte. Meu Senhor, agora nós queremos refletir sobre aquele momento, nós queremos ter uma visão daquele palco, lá onde estava no pretório Pilatos. Nós queremos ter uma visão daquela plateia e nos imiscuir no meio dela. Não para fazermos corpo com eles, mas para ouvirmos as perguntas de Pilatos, para ouvirmos as decisões de Pilatos, para sabermos dentre as colocações todas as questões que Pilatos levantou ou que inferiu, que resposta nós damos a cada uma delas. Isso nos pertence hoje. Eu rogo que o teu Espírito nos conduza nesta reflexão e impacte o nosso coração com a realidade destes fatos e o efeito deles na nossa forma de viver o Evangelho, de viver o teu Filho, a pessoa do teu Filho, em nossa confissão. Fala conosco, conduze-nos nesta reflexão, te rogamos, por amor de teu santo nome, e por causa dele, pelo nome dele e para a glória dele. Amém. 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 Este é o nosso texto. E este é o nosso tema. Um tema que vai ser expositivo em cima do texto histórico. O que temos feito de Jesus, o Cristo? O que você tem feito de Jesus, o Cristo? O estranho nesta questão que estamos levantando é da boca de quem ela procede. Mas isso dá muito mais poder e efeito a ela. Porque está partindo de um homem que não tinha por que questionar isso. E o fez. Levantou esta questão. Então essa questão nos pertence.
E cabe a cada um de nós dar resposta, não só a esta, mas aos desdobramentos dela, que eu quero apresentar aos irmãos aqui hoje, pedindo graça de Deus para poder saber fazer isso. Uma canção que acompanhou a nossa juventude evangélica toda, e ainda está aí na memória de alguns, como o pastor Novaes, Ana Maria, que está aí nos assistindo, e outros tão antigos quanto. Ela foi baseada nesta questão de Pilatos. Que farei de Jesus chamado Cristo? Que farei de Jesus? E a pergunta se repete na forma da canção. Há uma resposta que parece até um tanto infantil que o poeta deu, mas eu acho que nós temos respostas mais profundas e mais comprometedoras do que a que ele trouxe na poesia. Farei dele o meu amigo, o melhor e o mais leal. Há mais do que fazer de Jesus um amigo, na resposta que devemos dar a esta questão ultramilenar. E eu quero dar contemporaneidade a este evento para nos ver nele, mediante esse tema. Mas é evidente que para nós considerarmos o tema com sua procedência profética, revelacional, nós precisamos entendê-lo de acordo com a luz que Pedro nos trouxe na sua pregação em Jerusalém, depois de revestido do Espírito de Deus, diante daquela multidão que lá estava, pregação que resultou na conversão imediata de mais de 3.000 pessoas. Pedro nos trouxe no seu discurso, que está em Atos 2:23, uma luz significativa que vai nortear o nosso discurso hoje aqui. Lembram? Eu vou tirar apenas o versículo 23 de todo o discurso de Pedro, famoso, profundo, onde ele disse: a este, estava se referindo a Jesus, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Vejam bem, determinado conselho e presciência de Deus, ele lhes foi entregue. Vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Ora, você há de convir, e foi isso que foi isso que Pedro pretendeu dizer, que a presciência de Deus, que havia então nela ordenado que Jesus fosse entregue àquela turba enfurecida, já estabelecia para quê? E daí, não é? O próprio texto de Mateus explica isso para nós, ter acontecido por mãos do Império Romano para que se cumprisse a execução na forma de crucificação. Então Deus o estava entregando àquela turba para que fosse crucificada. Outro tanto, o que queria a turba inflamada por ódio religioso? Que ele fosse crucificado. Então, naquele momento, diante de Pilatos, nós temos o Cristo de Deus sendo entregue pelos homens à crucificação por conta de seu ódio religioso, e da parte de Deus, este mesmo Cristo sendo entregue a favor do perdão de todos esses mesmos homens que ali estavam e os que viriam depois, o que incluía nós. Então, de um e outro lado, a crucificação teria que ocorrer em atenção a todos, aos homens e a Deus, a favor dos homens e a favor de Deus, para cumprir a justiça do Deus santo e reto quanto à sua maldição sobre a história dos homens, filhos de Adão, dada a queda. Então nós sabemos que a crucificação tinha de acontecer pela presciência de Deus e por conta dessa presciência, para atender ao propósito de Deus, que era o resgate dos mesmos homens pelos quais Jesus morria e por conta dos quais, por causa dos quais, na linguagem de Pedro, ele estava sendo entregue à morte. Estes mesmos homens que o entregavam à morte por crucificação, o entregavam à morte para a sua salvação. Não é extraordinário? Não é um enigma, não é um mistério, não é impactante? Não é isso que escandaliza os homens? E Paulo disse isso. A pregação da cruz é loucura para os que perecem, se não for por revelação de Deus, se não for por obra do próprio Espírito, no coração do homem pecador. Ele não vai dar atenção a estes eventos, a estes fatos, a esta profecia, porque ela é loucura, ela lhes parece loucura e escândalo para os sábios deste século, aquele tempo representado pelos gregos e a sua filosofia. Paulo foi muito assertivo quando disse isso. E isso continua assim, nos efeitos, nas respostas, na indiferença do ser humano. E a pergunta, então, de Pilatos, que surge no meio disso aí, ela nos pertence.
Então, diante dos fatos, essa questão nos alcança de igual maneira, e eu vou reformulá-la então mais uma vez nesses termos. O que temos feito de Jesus, o Cristo de Deus? Pilatos propôs escolhas e deu àquela gente as oportunidades ou a oportunidade de decidir a respeito do que se fazer com Jesus. Hoje essas escolhas ainda podem ser colocadas diante de nós, ainda estão sendo colocadas de forma eloquente ou em silêncio, diante de toda esta geração, como diante de toda a geração dos milhões, dos bilhões de seres humanos que já cortaram a história, que já atravessaram a história e se tornaram adultos nela. Então Pilatos nos apresenta as escolhas possíveis. A primeira delas, que estava ali, mas o texto lido de Mateus não a reproduz para nós, e então eu vou ter que usar como recurso o texto de João, que está retratando este fato e nos acrescenta uma pergunta que não aparece aqui em Mateus, e eu convido você então a ir comigo para João, capítulo 19, Evangelho de João, capítulo 19, versículos 14 e 15, onde a primeira pergunta feita por Pilatos chega até nós também. Que diz o texto, é no mesmo momento, no mesmo julgamento, no mesmo pretório. O texto diz: era o dia da preparação, na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Que farei de Jesus, chamado Cristo? Fazemos dele um rei? Esta era a proposta de Pilatos. Talvez Pilatos estivesse ali querendo criar, não estou justificando Pilatos, ele não é passível de justificativa alguma. Eu estou esclarecendo as intenções possíveis de Pilatos. Talvez ele estivesse querendo criar ali naquele contexto, naquele tumulto, provocou o tumulto, mas não obteve o que quis, uma resposta, uma declaração que então configurasse sedição e aí ele pudesse fazer o julgamento político cabível a Roma. Talvez. E ele provoca. Por quê? Porque ele já tinha perguntado a Jesus antes. Então, tu és o rei dos judeus? E Jesus confirmou, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Depois disso, você está dizendo que eu sou rei. Mas o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, agora mesmo, Deus enviaria os meus soldados e me tirariam daqui e da tua mão. E coisa semelhante ao que estava embutido na resposta. Mas a pergunta que permanece é, o que farei dele? O que faremos dele? Faremos dele um rei? Fazemos dele um rei? Esta é a questão. Mas é que abre espaço para a resposta, que nos força a resposta. Bem, vocês ouviram aqui na leitura de João 19, a resposta que foi dada pela turba enfurecida. Não temos outro rei, senão a César. Este aí, mata-o. Vocês ouviram isso? Quem não o tem como rei, abre espaço para o reinado de outro em seu lugar na sua própria vida. Jesus em nenhum momento duvidou, titubeou e deixou passar a oportunidade da declaração e do auto-reconhecimento do seu reinado. Recebeu, e você tem isso em Apocalipse, o título máximo de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então é bom esclarecer que não se trata de uma afirmação verbalizada. Ah, Jesus é o meu rei. É tão bonito dizer que Jesus é tudo, né? Jesus é meu Salvador, Jesus é Deus. Falar, você pode falar qualquer coisa. Mas a Bíblia deixa muito claro que a sua confissão tem de ser precedida por se no teu coração creres. Faz toda a diferença. Então não se trata de uma verbalização, mas é uma decisão consciente na vida. Ele foi estabelecido para reinar, e a pergunta que permanece é, nós o temos feito rei? Ele tem sido o rei, ele tem de fato reinado na nossa vida, dentro da nossa casa, dentro da nossa atividade profissional. Jesus tem reinado, o seu reino tem se manifestado através das suas formas, através do seu caráter, através da sua evidência nas áreas em que nós estamos intercorrendo e nós estamos interferindo na vida. Uma vez que nós fomos colocados dentro deste reino, uma vez que foi dito por ele que o reino é chegado a nós e ele veio como rei,
Não pode haver um reino sem rei, não haverá reinado se não houver um rei nele. Eu vou tornar para você isso aí um pouco mais prático, para que você entenda. Quando se vai a Londres, e eu tive a oportunidade de conferir isso a olhos vistos, há 6 anos atrás, quando se vai a Londres, pelo menos, não sei como é que está na atualidade, já que houve uma mudança de rei, mas a dinastia é a mesma, você recebe um impacto muito diferente de tudo que você conhece, porque você convive e vive numa república. Então, quando você vai a Londres, especialmente ali, o centro de Londres, onde está o Palácio de Buckingham, onde o rei se assenta, você percebe as marcas da realeza em tudo e em todo o tempo. Começa pela nota, pelo papel moeda. As moedas e o papel têm, não sei como é que isso vai continuar, mas a esfinge da rainha, ela está lá. Então, na hora de negociar, a rainha está nos negócios que você faz. Quando você anda pelas ruas, pelas praças, você encontra nas cabecinhas de torres das pontes, nos prédios públicos, em todo lugar, ER. ER, que eram as iniciais da rainha. Elizabeth Regina. Rainha Elizabeth. A rainha estava marcada e sendo lembrada e vista por todos os seus súditos e visitantes, por quem pisasse aquele solo. Havia marcas da rainha em tudo que todo o londrino ou o inglês tivesse ou tiver de fazer. Então, desde a moeda para negociar na vida, até os objetos públicos e monumentos, lá estavam impressas as marcas de quem reina. Então, isso serve para ilustrar para nós o significado de tê-lo como rei. Declarar simplesmente, ele é o meu rei, isso é fácil, mas não significa absolutamente nada. Se as suas marcas não estiverem impressas naquilo em que eu ponho a mão, ele não está reinando na minha vida, ele não é rei. Quero deixar claro aqui, em nome do Senhor Jesus, que quando ele não é rei de fato na vida do crente, esse crente não está sob o seu reinado. O que quer que seja que diga, o que quer que seja que pense. A verdade é que se Jesus reina, as suas marcas têm de estar naquilo em que eu ponho a mão, na minha verbalização, na minha forma de ver a vida e de conceituar a vida e de me pronunciar a respeito da vida. Eu me lembro de uma irmã, uma senhora cristã, quando foi pela primeira vez à Inglaterra e quando voltou me descrevendo lá a sua experiência de ficar alguns dias em Londres. Ela disse, sabe o que me impressionou, pastor? Foi o fato de ter percebido que existe uma influência, um efeito invisível, uma presença invisível da realeza no comportamento e na cabeça dos londrinos em todo o tempo, em tudo que fazem, em tudo que eles fazem, tudo que eles fazem está ligado ao palácio e à realeza. Eles têm consciência disso. Lá está um modelo impresso, que eu gravei bem essas palavras dela. Lá está um modelo impresso de comportamento. Eles se comportam não de acordo com as leis que procedessem ou que procedam lá da Câmara dos Lordes ou coisa parecida. Eles se comportam de acordo com o modelo comportamental da realeza. E aí estamos falando de uma realeza frágil, né? Humana, falível, cheia de escândalos, como a mídia prova para nós. Agora você imagine os filhos do reino que somos nós, que declaramos que Jesus é o nosso rei, que nós estamos no reino, que ele é o rei dos reis e ele está então reinando em nós. Cristo reina em mim, nós cantamos. Meu Deus, como é sério o comprometimento da nossa confissão. E como pode ser desdenhoso se não for acompanhado de realidade experiencial. O reinado de Cristo faz tanta diferença na nossa vida. Eu lembro bem da experiência da missionária Dorcas, aquela Dorcas que eu cito sempre para vocês, que foi minha tutora na fé, quando foi pela primeira vez para uma viagem missionária transcultural ao Chile. No Chile, o Chile do comunismo, o Chile que estava fechado, dominado por um comunismo ateísta, persecutório, terrível. Dorcas, sozinha, já uma senhora,
foi fazer essa experiência, uma paraibana, com a sua experiência apenas de ensino médio. E lá foi ela. Não era só ensino médio, a Dorcas era uma técnica de contabilidade também, além do seu curso de teologia. Mas Dorcas lá foi, sem a bagagem que dá crédito diante dos homens e diante dos governantes, lá foi atravessar as fronteiras. E quando ela vai atravessar realmente a fronteira pelos Andes, da Argentina para o Chile, dentro daquela condução ela foi assomada de uma inquietação e começou a orar. Senhor, eu sou uma brasileira, evangélica, mulher, solteira, sozinha, atravessando as fronteiras deste país para entrar num país do qual eu nada sei e que é regido por um governo comunista persecutório. Eu não sei como eu vou proceder lá. Eu não sei como é agir e estar dentro de um país comunista com aquele tipo de perseguição. Fechado como está. O que eu faço? Como eu devo me conduzir? E imediatamente, o Espírito de Deus visitou o coração de Dorcas e disse para ela: eu sou o rei de toda a terra. Você é minha súdita e minha representante. Você vai atravessar ali, não importa que governo lá esteja, que sistema ali reine, representando o reino, que colocou aquele lá, que consente naquele lá e que é maior do que aquele. Você é súdita do meu reino. Eu sou o teu rei. Não entre ali como brasileira. Entre ali como cidadã do reino dos céus. E Dorcas entrou em paz. Não preciso acrescentar que todos os meses que passou lá foram de triunfo e graça de Deus na sua vida. Só para ilustrar a você de forma bem prática o que é subjetiva e objetivamente a consciência do reinado de Jesus. Devemos fazer dele um rei? Creio que eu já respondi. Mas logo em seguida, outra questão levantada por Pilatos, ele vai fazer uma proposta de troca. Ele sabia que, segundo o costume daquele lugar, daquele povo, por época da Páscoa, um prisioneiro deveria receber aí alforria, deveria ser solto, deveria receber algo que é maior do que o que se faz aqui no nosso sistema penitenciário, judiciário, que solta temporariamente, periodicamente os presos para que datas significativas, ou soltavam, sejam passadas com a família, etc. Era libertação, era concessão de perdão. Um condenado seria solto no lugar de outro. Então haveria uma proposta de escolha. Em alguns países, ou em todos, onde ainda existe a pena máxima de execução, e mesmo aqueles países como nos Estados Unidos, em que alguns estados têm a pena de prisão perpétua, cabe ao governador, na Inglaterra de antigamente, cabia a rainha mudar a pena. O juiz decretava, a corte decretava a pena máxima e ainda havia como último recurso o governante, a rainha ou o governador, no caso dos Estados Unidos, decidir pela liberação, anistia total do prisioneiro, do condenado. Essa prática, então, estava ali diante dos judeus e sendo respeitada pelo Império Romano, representado por Pilatos. Lá está Barrabás e Jesus. Barrabás preso por sedição. E Jesus, por uma condenação a respeito da qual o próprio juiz ali na pessoa de Pôncio Pilatos não tinha material para poder condená-lo. E aí estava até, de certa forma, querendo influenciar na sua absolvição. E aí apela para essa escolha, na expectativa de que ainda haja uma mudança, quem sabe. Não estou de novo aqui justificando Pilatos, hipótese alguma, não sou advogado de Pilatos. Mas a verdade é que ele oferece Barrabás ou Jesus. Quem vocês querem que eu lhes solte? Quem vocês querem que eu solte? Ou seja, devo trocar Jesus por Barrabás? É Jesus ou pode ser outro? E a pergunta que então nos cabe dentro desse levantamento feito por Pilatos devemos trocá-lo por outro? E esta opção, meus amados, tem o emblema da vontade humana.
porque carrega no significado do que ocorreu. Uma vez escolhido Barrabás, Pilatos o entregou a eles. Aquele e aquilo que escolhemos em lugar de Cristo vai fazer parte da nossa vida em seu lugar. Você percebe como há um movimento profético que alcança até a igreja de todos os tempos, até os dias de hoje. Existe a possibilidade de fazermos uma segunda opção. Jesus mesmo havia dito: a quem vocês elegerem como Senhor, destes vocês serão servos. E Jesus estava colocando ali diante do povo ele como Senhor ou o diabo como Senhor deles. Ficou claro isso, e estava falando isso para os religiosos da sua época, os judeus dos seus dias. E a verdade é que esta questão continua aí colocada diante de nós. É uma questão de escolha, de fato. Nós sabemos que enquanto ninguém faz uma escolha por Cristo Jesus, e a escolha aqui por Cristo Jesus não é elegê-lo. Escolha por Cristo Jesus é render-se a Ele. É uma questão de trocar de Senhor, de trocar de servidão. Aquele a quem que nós escolhermos estará conosco e com liberdade e direito confessional de exercer domínio sobre nós. Barrabás, pela escolha deles, é entregue a eles. É nesse sentido que eu estou fazendo esta colocação aqui. Aquilo e aquele que escolhermos em lugar de Cristo vai fazer parte da nossa vida em seu lugar. Estaremos vivendo com ele. Esse é o contexto. Lá estarão vivendo com Barrabás. Ele volta à realidade de vocês. O ladrão e assassino. A troca imprime a marca do nosso convívio, meus amados. É disso que estamos falando. Se eu escolho a Cristo, é em função dele e com ele que eu passo a viver. Logo, de novo, vamos à carga. Não se trata de uma verbalização. Se eu tenho escolhido a Cristo como meu Senhor, e isso significa na linguagem de Paulo em Romanos 10:17, 10:9, se eu tenho confessado Jesus como meu Senhor, é em função dele que a minha vida terá de correr e de viver. É o seu senhorio. Minhas práticas vão dizer isso, meu comportamento vai dizer isso, meus sentimentos, minha forma de reagir a eles, de me conduzir via eles. Onde eu for e no que eu fizer, as minhas escolhas vão dizer a quem eu de fato estou obedecendo. E quando eu falo de escolhas, isso envolve até mesmo as relações interpessoais. É isso. Esta é a razão, meus amados, porque muita gente fica escandalizada chamando alguns pastores, no caso eu, de radicais, quando recomendam que crente não deve escolher um ímpio como seu parceiro de vida com essa falsa ideologia de que depois vai se converter. Não está escolhendo um filho ou uma filha de Deus com quem dividir a vida. Não está, em hipótese alguma, fazendo um programa onde Jesus é Senhor e pode se dar totalmente mal e destruir a vida até o fim. E não vai ter a quem recorrer, porque tem efeito com respeito à escolha feita. Isso não quer dizer que quando escolhemos um outro como crente, nós estamos acertando também. Mas há pelo menos o alívio da consciência de não haver um erro consciente, não há má escolha por conta de quem rege a outra pessoa e que eu sei. Se Jesus não é o Senhor, o que eu posso querer com essa pessoa? Queridos irmãos, a verdade é que quando Jesus é Senhor da nossa vida, as nossas escolhas ditam isso. As nossas escolhas declaram quem é que está regendo o meu sentimento, o meu comportamento e a minha vontade. Vontade de que temos falado nos estudos de Hebreus, falamos agora, na última quinta-feira, que uma vez contrariada é como um aguilhão que entra na carne, porque somos levados por Deus a cumprir o seu querer. E então, quando eu faço uma outra escolha no lugar de Jesus, eu estabeleço um outro regente sobre a minha vida. Isso é muito sério, muito comprometedor. Esta outra pergunta de Pilatos, então, nos alcança de igual maneira. Mas lembram que aconteceu algo muito significativo ali, e eu vou formular isso na forma de uma questão. Vocês lembram que a mulher de Pilatos manda um recado para ele quando está havendo o julgamento de Jesus e diz: não te envolvas na causa deste inocente, porque esta noite eu sofri muito por ele em sonho. Então não te envolvas. Como eu sofri muito, não é bom que você se envolva, porque você vai sofrer, viu, se você se envolver com ele. Assumimos indiferença e o deixamos por conta de outros, como fez Pilatos. É o ponto crucial da pergunta, não é? O que farei de Jesus, chamado Cristo?
Recebo agora o recado da minha mulher dizendo, se eu for me envolver com ele, eu vou pagar um preço caro, eu vou sofrer. Envolver-se com Jesus significa comprar um compromisso de sofrimento. Então eu não quero saber disso. Eu vou lavar as minhas mãos e deixar que vocês fiquem com ele. E vocês façam com ele o que bem entenderem. É isso que eu estou transformando nessa questão. Assumimos indiferença, que foi o que Pilatos fez, e o deixamos por conta dos outros. Não se envolva, foi a proposta da sua mulher. E ele lavou as mãos num gesto de omissão e desinteresse. Até mesmo na forma de perguntar ao Senhor o que é a verdade. Quando Jesus responde, ele já tinha virado as costas porque ele formulou a pergunta, mas não estava interessado no assunto. Isso é triste. Em outras palavras, esta é a escolha dos que não querem ir longe, dos que não querem ir fundo com ele. Até parecem interessados. Mas isso não passa de curiosidade religiosa. Como aconteceu lá, o que é a verdade? É uma curiosidade religiosa. Na hora que a resposta vem, não, eu não quero ouvir. Eu estou arrependido de ter perguntado. Eu não estou me comprometendo, eu não quero me comprometer. E a mulher de Pilatos insinuou por quê? Porque comprometer-se com Jesus é ir longe, ir fundo. Isso se traduz em quê? Ele disse para nós, crucificação. Não se traduz em festa, em oba-oba, alegria perene. Cuidado com isso. Comprometer-se com Jesus significa algo que ninguém quer, mas que está imposto sobre nós, renúncia, negue-se a si mesmo. Isso nos traduz alegria e prazer. Esses desafios nos cercam no cotidiano, gente. Cada ano que a gente vira no calendário são mais de 365 dias de desafio em termos de negar-se a si mesmo, especialmente nas relações interpessoais. É a área onde mais fracassamos. Quando o outro se impõe e eu não recuo, alegando mil justificativas, especialmente pela consciência de que o outro está errado. E não faço recuos. Não sei me negar. Mas vai mais, não é? Não negar-se para não se comprometer. Eu me lembro muito bem, me lembro com tristeza e com pesar. E colocar estas coisas aqui viram denúncias, mas já se fazer o quê, não é? Assim como Jesus honrou aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro, derramou o perfume sobre a sua cabeça, e ele disse que isso ficaria em memória para a vida dela. Quando o crente também faz o inverso, isso fica em memória. Eu me lembro de certa ocasião, um irmão que teve uma crise espiritual achando que estava sendo escolhido por Deus para ir para missões, mas era um homem muito preso à riqueza, muito preso a bens materiais que ele tinha. Quando ele começou a ouvir missionários, quando ele começou, e até procurou, foi ouvir, participou de seminários, etc. Quando ele começou a ouvir estas coisas, ele foi ficando em pânico, aflito, angustiado, pensando como aquele jovem, lembra do jovem que apareceu diante de Jesus? Que farei para herdar a vida eterna? Vai, vende tudo quanto você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. E ele virou as costas e foi embora, muito triste, porque tinha muitos bens. Foi o que aconteceu com aquele irmão. Ele renunciou completamente toda a pretensão de chamado, de envolvimento no missionário e coisa parecida, porque estava preso demais, até os dias de hoje, nos seus bens. Não houve nenhum avanço, por mais tentativas que ele fizesse, que não o puxasse de volta para trás. Por conta da má escolha que fez, o falso envolvimento, pretenso envolvimento, o verniz de serviço com que a pessoa se pinta para convencer a si mesma de que está cumprindo a vontade de Deus. Servir a Jesus é um comprometimento sério e grave. É um privilégio, como está dizendo Ana Maria aqui, e é. É um privilégio que poucos se incluem nele. Servir a Jesus significa comprometer-se de maneira a queimar todas as pontes de forma a não poder voltar atrás. E o resultado é sempre aquela resposta que o Senhor deu a Pedro: Senhor, eis que deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Nesta vida 10 vezes mais, e na vida por vir, a vida eterna. É triste quando você percebe pessoas que parecem interessadas. Eu acho que as nossas formas de serviço eclesiástico, o serviço de igreja, eles são reducionismo do serviço cristão. Há pessoas que estão tão limitadas a pretender que servir a Deus é ir à igreja e participar de um culto, como
Todos os religiosos cristãos fazem, eles vão, fazem a missa, fazem todo aquele ritual que está lá, como os judeus faziam nos sábados nas sinagogas e nas festas prescritas pela lei. Então eles cumprem os calendários da igreja, reduzem a sua vida a 2 horas por domingo, quem sabe os mais espirituais, 1 hora a mais no meio da semana, um culto de oração, de estudo, etc. E ficam satisfeitos. Porque entendem, mal dos males, que estão servindo a Deus por irem a um lugar de culto onde o máximo que fazem é receber alguma coisa. Já pensou isso? Você já percebeu como nós reduzimos a uma forma crítica e risível a nossa cruz de serviço? Faz-se uma redução para pouco ou nada, e o pouco, inclusive, é questionável na sua forma e conteúdo. Onde o máximo que esse sujeito que reduz tudo a isso, recebe. Não dá nada. Nada. E as pessoas não se envergonham disso, não se incomodam, não perdem o sono, não perdem o apetite, não sentem... Elas entendem que estão servindo e sendo aprovadas, aprovam a si mesmas, têm a aprovação do púlpito. Eu acho que isso vai nos custar um preço algum dia, de alguma maneira. De alguma maneira. Ninguém gosta de fazer essas leituras, porque elas parecem leituras não evangélicas, mas quando a Bíblia nos diz várias vezes, na pena de Paulo, na pena de Tiago, que nós seremos julgados pelo que tivermos feito através do nosso corpo. Pastor, mas o crente vai passar pelo julgamento, chamado julgamento do trono branco, em que o Senhor vai definir aí se receberemos ou não galardão. Paulo escreveu um capítulo quase inteiro só sobre isso. A gente não gosta de ler, não é? Não quer pensar, eu não entendo disso. É melhor não entender disso. Acho que é melhor entender, viu? Há uma resposta a ser dada, gente. Há uma resposta a ser dada, especialmente na questão financeira. Sabe, o sujeito pega o dinheiro dele e o dinheiro o serve. E ele arranja 1000 justificativas para que o dinheiro sirva e não sirva para mais nada nem mais ninguém para além dele. São bens. Bens vertidos na forma de papel moeda, mas são bens. A verdade é que indiferença caracteriza muitas escolhas, como aconteceu com Pilatos. Não ouvir, não se envolver, não ir lá é uma forma de lavar as mãos. Que outros o façam, que outros o façam. De vez em quando eu me escandalizo com algumas colocações que vêm da boca de crentes, até líderes, viu? Mas já ouvi coisas desse tipo. Fulano fazendo missões lá naquele lugar. Para que está lá? Tem tanta coisa que pode ser feita aqui. Só que o aqui dele é o aqui para quem foi alcançado lá. E esta colocação dele, aqui, significa estou lavando as mãos. Eu não quero me envolver nisso. É uma crise que o sujeito tem. Tá com espírito de aventureiro. É uma forma diferente de... já que é pobre, não tem recurso, ou então não tem bagagem suficiente, de passear, de viajar, de ter uma experiência nova, e por aí vai. Deus é eterno. Isso está dentro da igreja, isso vai custar um preço muito caro. Eu gosto de dizer assim para a Lília, minha esposa, companheira de ministério, né? Nós somos e estamos, e devidamente devemos estar, para isso Deus nos chamou, colocados como conselheiros dentro do corpo de Cristo, que essa é a função que Ele nos deu, nos capacitou por sua misericórdia com esses dons. E as pessoas, quer a gente tenha os dons ou não, não perdem tempo em recorrer. A verdade é que muitas vezes eu digo para a Lília isso, digo para as minhas filhas e repito, vai aqui como lição para você também. A palavra de Deus é muito clara quando ela diz que aquilo que eu semear, eu vou colher. Eu não vou colher o que eu não semeei. E não vou colher nada diferente daquilo que eu semeei. Se eu semeei, eu vou colher o fruto da minha semente. E isso vale para o bem e para o mal. Haja vista a linguagem de Oséias. Que se tornou um trocadilho entre nós. Semeia vento, colhe tempestade. A verdade é que eu não tenho compromisso, não tenho que ter compromisso. Isso aí tem a ver com o corpo de aliança. Ninguém tem que ter compromisso de colher o fruto do que o outro plantou. Então, se ele plantou de forma errada e maligna e está colhendo um fruto que lhe produz maus resultados, eu não sou obrigado a colher esse fruto com ele, em hipótese alguma. Eu não sou obrigado, em hipótese nenhuma, a arranjar outro fruto no lugar daquele, porque não lhe pertence por semeadura.
Trabalhe com isso. Isso é muito sério. Meus amados, uma das minhas funções aqui é conscientizar a igreja. É o que me cabe fazer. Se a igreja recebe essa conscientização, glória a Deus, estamos falando com vidas que nasceram de novo. Se não recebe, vamos questionar isso aí. Mas eu sei de uma coisa. Se esses questionamentos que eu levanto, esses confrontos que eu faço, não estivessem sendo recebidos, vocês não estariam aí. Então, glória a Deus, há 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Isso é muito sério. E a última escolha foi levá-lo ao Gólgota para ser crucificado. Isso pode ter uma sublimação de caráter evangélico verdadeiro. Lembra, nós começamos tudo dizendo que a decisão da crucificação teve dois agentes: Deus e os homens. Os homens na sua maldade e Deus na sua misericórdia e graça a favor destes homens na sua maldade. Jesus tinha de ser crucificado, tinha de ser levado ao Gólgota. Tinha de ser. Fosse pela vontade dos homens, fosse pela vontade de Deus. Só que a vontade de Deus era para alcançar os homens. A cruz tinha de acontecer. A última pergunta que fica, portanto, que foi exatamente quando eles responderam para Pilatos: que farei de Jesus chamado Cristo? Crucifica-o! Porque depois que eles escolhem ficar com Barrabás, só restava Pilatos perguntar: e agora, com Jesus eu faço o quê? Crucifica-o! Nós o seguimos até a crucificação. Seguimos com ele até o Calvário. Na verdade, você sabe que foi o que ele declarou ser a proposta a todos os que nele creem. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ora, nós sabemos muito bem para onde. Tomar a cruz e seguir a Jesus só tem um paradeiro, Jesus. Só tem um paradeiro, igreja. Só tem um paradeiro, meus irmãos. O Gólgota, o Calvário, é a crucificação. Jesus trabalhou exatamente com a realidade impactante, já preparando o espírito daquela gente para o resultado do evangelho que ele estava pregando, para dizer a eles: é isso que acontece, vocês não sabem que o crucificado carrega pelas ruas a sua cruz? De igual maneira, quem quiser me seguir tem uma cruz para carregar. E você sabe para onde o crucificado carrega a sua cruz? Para o lugar onde ele vai ser pregado nela. Quem me segue, negue a si mesmo. Isso já é uma forma de crucificação. E então, pegue a cruz e siga-me. Porque cada um que há de seguir a Cristo e este crucificado leva consigo uma cruz para nela ser pregado também. Então sabemos que carregar a cruz atrás de Jesus só leva para um lugar, para a crucificação pessoal. Paulo declarou duas coisas sumamente importantes. Vocês conhecem essa linguagem de Paulo: já estou crucificado com Cristo, por isso vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí está o processo da crucificação do crente, em todas as épocas. Já estou crucificado com Cristo. Qual é o resultado disso? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora, a vida que vivo no corpo, na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por amor de mim. Esta foi a primeira declaração de Paulo. Na primeira declaração, ele já está nos ensinando o significado da crucificação. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso estabelece como rei, isso estabelece como aquele que eu escolhi. Está entendendo? Traz a resposta para as questões anteriores que levantamos aqui até agora. Mas a outra colocação feita por Paulo foi a metodologia do processo. Quando ele diz aos coríntios: dia após dia morro. É isso. Seguir a Jesus é fazer um caminho de mortificação pessoal. Se nós não entendemos isso, não significa ignorância, significa vontade bloqueada. Não existe uma outra proposta. A proposta de seguir ao Senhor é morrer dia após dia. E às vezes isso tem nuances, e chamar de nuance é aliviar muito. Às vezes isso tem aspectos até assustadores. Em 54 anos de evangelho, vou fazer, pela misericórdia de Deus, em agosto, 54 anos. Quantas foram as vezes em que Deus me apresentou a via da perda? Isso nunca cessou.
Hoje, eu já tenho consumado, pela misericórdia de Deus, um ministério de 41 anos, dentro desse evangelho de 54. Casado, pai de filhas que casei, que estão me dando netos maravilhosos. E Deus continua colocando diante de mim novas propostas de mortificação. A minha reação diante de cada uma delas é me assustar, é ficar confuso, é levantar questões, é buscar socorro, é querer tangenciar, porque elas desafiam. O resultado é morte na cruz sempre. Isso nunca cessou, e glória a Deus não pode cessar nunca, porque na minha carne não habita bem algum. Isso terá de seguir até o último dos meus dias, até quando não for mais necessário. Mas enquanto eu estiver vivo, vai ser necessário que dia após dia eu morra. Às vezes a causa da morte está no outro, na dor do outro, na aflição do outro, que rouba meu tempo, rouba meu espaço, rouba meu sentimento, não por maldade, mas por necessidade. Rouba meu conforto por sua necessidade. Isso é morrer a cada dia. Perdoem a colocação de ordem pessoal, mas eu corro muito pelo verbo que ensina que não há autoridade sem experiência pessoal. É a mortificação consciente de tudo o que não é compatível com a natureza santa e comprometida do reino de Deus, desde decisões a temperamentalismo, a roubos de temperamento. Tudo, em todo tempo. Se a escolha final, e só pode ser essa, for crucifica-o, fique sabendo que quando você aceita a crucificação do Filho de Deus, você está aceitando a sua crucificação com Ele e nessa crucificação. O que temos feito com Ele em nossas escolhas? O que você tem feito com Ele em suas escolhas? Não haverá um inquiridor como naquele tempo houve Pôncio Pilatos. Há fatos que questionam, a realidade da vida questionando. Há envolvimentos, há situações, há circunstâncias, há desafios, há tentações. E tudo isso compõe questionadores e inquiridores que nos desafiam a dar uma resposta precisa e consciente. Esta noite, eu tive um sonho que eu acho que foi uma prévia da nossa pregação hoje aqui. Eu gosto muito de prestar atenção nos sonhos que me impactam. Tem que ter cuidado e, graças a Deus, como psicanalista, estou muito acostumado a saber o sonho que é apenas efeito da estrutura psíquica. Mas quando ele está cheio de emblemas espirituais, para quem tem conhecimento da palavra de Deus, isso se torna muito evidente. Há uma missionária que não caminha mais comigo por questões aí de ministério mesmo, mas que é filha do meu ministério, é uma vida que eu amo muito, minha família ama e ela ama muito minha família. Só que a gente não caminha junto, porque ela está cumprindo seu ministério independentemente, e aí não pode estar conosco, não tem esta acessibilidade, não há espaço. Os nossos contatos são muito extemporâneos, curtos e rápidos, às vezes uma saudação, um parabéns por aniversário, mas uma troca de honrarias que enchem o coração de prazer. Esta noite eu tive um sonho com ela, daqueles sonhos que impactam e acordam. E eu sonhei que eu estava com um grupo de pessoas num lugar de águas volumosas, águas de rio, que caíam por uma plataforma natural, de rocha, e se avolumavam depois da queda, em águas mais volumosas ainda, bonitas, igual o Rio Verde que tem aqui em Goiás, aquele rio volumoso e belo. E essa missionária que estava ali entre nós disse, eu quero me banhar nessas águas. Ela aparece nesse sonho e ela vai andando pela laje de rocha em direção ao espaço mais caudal do rio. E aí as pessoas começam a dizer aqui à minha volta, diga ela para voltar, o rio é muito voluptuoso, e se ela cair lá, ela vai ser arrastada para muito longe, e não vai poder voltar mais. E aí eu olhei para as pessoas e disse, ela não vai mais ouvir a nossa voz. O ruído das águas não deixa. E eles gritavam, volte, 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 e eu em silêncio dizia, não, ela quer ir.
E de repente as águas realmente a arrastaram, e ela batia com a mão, não para pedir ajuda, mas dando um tchau, dizendo, como se dissesse, é isso que eu quero. Ai, que delícia, deixa as águas me arrastarem. E estes homens saíram correndo, pegando caminhonetes e outras coisas, veículos que estavam na margem do rio, para correrem em direção, pela margem, em direção ao lugar para onde ela tinha ido, porque ela já tinha ido muito longe, não dava mais para divisá-la. E eles queriam ver se iam achá-la longe, já morta provavelmente. Estavam aflitos. E meu coração estava em paz, apesar do amor que tenho por aquela irmã. E aí eu acordei e eu entendi. Não. Se existe alguém que mergulhou fundo e quer ir mais fundo cada vez mais, de maneira que ninguém mais encontre, é ela. Este é o lugar dela. E estava justamente diante do texto que hoje me levava a dizer isso. Escolher Jesus significa segui-lo e ir fundo com ele. E para longe, sem retorno. Deus te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Estejamos juntos para o estudo da parte 25 de Hebreus, quarta-feira, excepcionalmente esta semana por causa do feriado, será quarta-feira, no mesmo horário, 20 horas. Aguardo você até lá. O Senhor te abençoe. Até quarta-feira. E o próximo domingo, querendo Deus, em nome de Jesus. Grande abraço. Muito obrigado por sua companhia e sua participação conosco aqui hoje. Amém. 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 Quando eu custo desligar assim, irmãos, é porque desaparece aqui a conexão. E aí eu não consigo desligar. Mas até quarta, em nome de Jesus.